Curva de calibração ou curva analítica, o que é? Parte 1 de 3. Esse é um trabalho do projeto de ensino Técnicas Analíticas para Oceanografia e Limnologia. Sou a professora Silvia Kawakami, da Universidade Federal do Pará. Quando se emprega o método instrumental em análise química, é comum o uso de curvas de calibração, as chamadas curvas analíticas, para quantificar os analíticos presentes na amostra. Mas isso só vale se a resposta instrumental for linear para a faixa de concentração desejada do analito na nossa amostra. O analito é o componente químico que se quer investigar na amostra, por exemplo, dos nutrientes, gases dissolvidos, poluentes orgânicos ou inorgânicos numa amostra de água. Os métodos instrumentais bastante comuns empregados são espectrofotometria, cromatografia, potenciometria, voltametria, dentre outros. Mas é necessário que haja linearidade entre a resposta instrumental e a concentração do analito, isto é, deve-se observar proporção constante entre as variáveis. Mas como vou saber se é linear? Bom, podemos empregar algumas ferramentas. O coeficiente de correlação de Pearson pode ser determinado. Quanto mais próximo de mais 1 ou menos 1 for o coeficiente R, melhor a correlação linear entre as variáveis. Então, você pode preparar um gráfico da resposta instrumental versus concentração do analito e verificar se o coeficiente R é positivo, próximo de 1, ou negativo, próximo de menos 1. Podemos avaliar a linearidade da resposta através do método da regressão linear ou método dos mínimos quadrados. Quanto mais próximo de 1 for o coeficiente de regressão, melhor o ajuste da equação da reta e melhor será o resultado analítico. No exemplo, podemos observar uma reta ajustada aos pontos experimentais e a equação da reta y igual a ax mais b. O coeficiente de regressão é o r ao quadrado. Para a curva de calibração, você precisará de um padrão analítico para soluções a seguir. Solução estoque do padrão analítico, solução de trabalho, que é uma diluição da solução estoque, soluções diluídas a partir da solução de trabalho, branco, que corresponde aos solventes e reagentes sem adição de padrão e sem amostra. O padrão analítico é o componente químico equivalente ao analito que se pretende quantificar. Essa substância deve ser pura, de alta pureza, pode ser inorgânica, orgânica, um sal, na forma sólida ou líquida. Nesse esquema, o número 1 representa a solução estoque do padrão, que é diluída, para 2, a solução de trabalho, que é sucessivamente diluída, para 3, que são as soluções para calibração. O branco, que é o 4, também deve ser preparado. O branco indica se os reagentes, soluções, vidrarias empregadas no método causam interferências na análise. Em caso positivo, a interferência deve ser subtraída da concentração do analito. Se a interferência for muito significativa, troque os reagentes, os frascos ou o protocolo de limpeza. Deve-se adequar o método de maneira sistematizada para encontrar a fonte de interferências. E agora, com o branco adequado e a curva de calibração definida, a amostra deve ser analisada nas mesmas condições aplicadas para a calibração. A concentração X do analito presente na amostra pode ser quantificada pela equação da reta da calibração. X igual Y menos B dividido por A. Na prática, planilhas eletrônicas podem ser empregadas. O Excel, por exemplo, facilita a elaboração dos gráficos e a obtenção das equações da reta. Aqui temos tabelados os dados das concentrações dos padrões e as respectivas respostas instrumentais. O branco corresponde à concentração 0 e resposta instrumental também 0. Então, construa o gráfico de dispersão com esses dados. Se estiver usando planilha eletrônica, escolha as opções de incluir equação da reta e coeficiente de regressão, o r ao quadrado. E assim obtemos a curva analítica através dos padrões. A equação da reta com esses dados corresponde a y igual a 4x. E a curva analítica está pronta para uso. Supondo que a sua amostra apresente resposta igual a 5,4, a concentração pode ser facilmente obtida com essa equação. Substitua o 5,4 na equação para obter a concentração e você vai observar que ela é igual a 1,35 mg por litro. Em conclusão,
A curva analítica ou de calibração é essencial para a quantificação de analitos investigados por métodos instrumentais. As referências bibliográficas sugeridas aqui são Skug e colaboradores, Princípios de Análise Instrumental, Harris, Análise Química Quantitativa, mas existem vários outros disponíveis na Biblioteca Central.